Será que o nosso amor por Deus não está esfriando e a nossa paixão pelas bênçãos está aumentando? Fica aqui uma reflexão. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Você sabe por que Jesus alcançou sua vida? Você sabe o que Jesus tem para você? Muitas pessoas escutam por aí que se você aceitar Jesus, sua vida vai melhorar, você vai prosperar, você vai encontrar uma pessoa para casar, você vai enriquecer, sua saúde vai melhorar. Eu digo para você, tudo isso é verdade e mais um pouco. Mas nós somos chamados por Jesus para um propósito muito maior. E todo mundo conhece a grande comissão, o ID. Mateus 28, 19 e 20 vai nos ensinar que nós precisamos ir e fazer discípulo. Esse é o chamado universal para todo aquele que Jesus encontra, para todo aquele que entrega a sua vida para Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 12 ao 13, deixa muito claro que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Eu vejo que a igreja está dando muito mais valor àquilo que ela sente, às suas emoções, e isso tem guiado os seus passos. Então, se eu sinto que eu estou cansado, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais liderar, eu não vou mais no culto, eu não vou mais fazer o devocional. Não, hoje não dá para mim, hoje eu não consigo fazer um discipulado. Eu não vou mais servir no ministério porque eu estou cansado, afinal de contas eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho o meu trabalho. Mas é interessante que tudo isso foi justamente o que a gente pediu muito para Deus há um tempo atrás, não é verdade? Quantos que pedem, Senhor, me dá uma esposa, Senhor, me dá filhos, Senhor, me ajuda a trocar de emprego. E quando o Senhor abençoa, a gente troca de servir o Senhor que nos abençoou para servir a bênção que o Senhor nos deu. E isso é um campo muito perigoso, isso vai trazendo frieza para cada um de nós. Será que a gente não está vivendo um momento assim? Será que o nosso amor por Deus não está esfriando e a nossa paixão pelas bênçãos está aumentando? Pedro, depois de negar Jesus, o que Pedro faz? Ele ficou frustrado consigo mesmo, ele ficou desanimado, ele ficou desacreditado e com medo. Parece que Roma venceu, parece que os planos de Deus para Israel e para o próprio Pedro chegou ao fim. Quantos de nós muitas vezes pensamos assim? Eu acho que para mim não vai dar certo, já que não está dando certo mesmo, eu vou parar de fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer. Mas Jesus não quer que eu e você paremos. Ele foi atrás de Pedro. Pedro voltou a pescar, mas ele foi atrás de Pedro. O texto diz assim em João 21:3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles foram e voltaram para o lugar onde Jesus tinha tirado eles. Mas Jesus foi buscar eles. Por quê? Jesus falou para Pedro cuidar de gente. Quando Jesus se encontra com Pedro, ele fala 3 vezes com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por que Jesus insiste em falar com Pedro? Pedro estava surdo? Claro que não. Jesus estava impregnando dele, mais uma vez, o chamado que Jesus tinha para ele. Cuida das minhas ovelhas. Meu querido, esse chamado, ele está acima do que nós sentimos. Ele está acima do que nós queremos. Ele está acima do nosso cansaço, dos nossos objetivos. Porque ou nós colocamos em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, ou nós vamos colocar o nosso reino, ou nós vamos colocar a nossa vontade. Mas só tem espaço para um rei, para um Senhor na minha e na tua vida. Jesus. E o chamado de Jesus para mim, para você, para nós, para a geração do nosso tempo, é ir e fazer discípulos. Então não negligencie isso. Em Mateus 9, versículo 37 e 38, diz assim, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu confesso para você que quando eu olho para esse texto eu fico um pouco em crise, porque o texto está dizendo que os trabalhadores são poucos. Mas eu acredito que, pelo menos no Brasil, tem muitos trabalhadores. Mas são trabalhadores que estão como que encostados no INSS. Eles fazem parte, mas não contribuem. Eles fazem parte, mas estão entregues às suas emoções, às suas dores, às suas doenças. E eu sei, amado, que todo mundo tem momento difícil. Mas Pedro estava no seu momento mais difícil. Jesus foi até ele e não perguntou como ele estava. Jesus perguntou se ele o amava e o lembrou da missão. Ou seja, a missão é maior do que nós. A missão é maior do que eu. A missão é maior do que você. Não abandone a missão. Faça discípulos. Cuide de alguém. Eu encerro essa conversa aqui com você, essa reflexão, com o texto de Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Queridos,
não desanime, não se entregue ao cansaço, não se entregue ao desânimo, persevere. A palavra de Deus promete uma coisa para aqueles que perseverarem até o fim: esses vão ser salvos. Deus abençoe sua vida.